Vamos lá então, gente, seguindo adiante, próximo processo da área de gerenciamento de tempo, estimar recursos das atividades. Gente, essa estimativa de recursos aqui, grava o seguinte, não é dinheiro e é todo o resto, tá? Então, os recursos das atividades que vão ser estimados são recursos de quaisquer espécie, material, pessoas, equipamentos, suprimentos e etc. Mas não dinheiro, porque existe um processo específico de estimativa de custo das atividades que acontece lá na área de gerenciamento de custos, que a gente ainda vai ver. E a estimativa aqui é não só dos tipos de recursos, mas também das quantidades. Então você vai falar aqui o seguinte, eu preciso de programador sênior com as seguintes características, conhecimento da linguagem X, conhecimento da linguagem Y, tantos anos de formado, certificação ABC. Este é o tipo de profissional que eu preciso. E quais as quantidades? Eu preciso de 2 desses programadores sêniores, ok? Então, é a definição dos tipos de recursos e das quantidades necessárias para realizar as atividades que foram listadas nos processos anteriores. Uma pergunta típica que surge é, eu estimo primeiro recurso para depois estimar custos? Olha, em regra, gente, é isso, obviamente, porque o custo da atividade vai depender de qual recurso está sendo empregado na atividade e durante quanto tempo esse recurso vai estar sendo empregado. Agora, o pensamento do custo relacionado à atividade, embora você não estipule aqui qual é o custo, é claro que você tem que ter sempre isso em mente, isso é óbvio, mas em regra, primeiro vem esse processo aqui. Mas o guia fala claramente que, olha, a estimativa de recursos está intimamente relacionada às estimativas de custo. Isso é óbvio. E, em regra, primeiro você estima recursos, mas é claro que, dependendo do projeto, você pode fugir um pouco disso. Imagine que o termo de abertura do projeto, que foi elaborado lá na iniciação do projeto, coloque como restrição seríssima do seu projeto, custo. Então, é óbvio que num projeto como esse, na hora que você estiver aqui estimando recursos, você não vai falar de programador sênior, né? Porque programador sênior é caro. Você vai falar de programador júnior. Provavelmente ele vai demorar mais tempo para fazer o trabalho. Talvez até faça um trabalho de qualidade menor, mas você pelo menos está mantendo aí a sua fidelidade a uma restrição imposta no termo de abertura, que é o fato de que custo é problemático. Então, dentro daquela chamada tripla restrição, né? Custos é algo importante. Então é isso, né? Percebam, olha, entradas para a estimativa de recursos, lista de atividades e atributos das atividades, ou seja, 2 saídas do processo de definir atividades são entradas para esse processo aqui, que é o terceiro processo de planejamento de tempo que a gente está vendo. A entrada número 3, calendário de recursos. Gente, de onde vem o calendário de recursos? Olha, o calendário de recursos vem da área de gerenciamento de RH, de novo ressaltando aqui, né, a ideia da interatividade entre os processos de áreas distintas. Então, nesse momento aqui, eu tenho uma entrada para um processo de planejamento de tempo que vem, na prática, de um processo de gerenciamento de RH, né? Especificamente o processo mobilizar a equipe do projeto. A gente vai estudar gerenciamento de RH no terceiro módulo desse curso, só estou chamando a atenção para isso, tá? Nem sempre essa regrinha de que, olha, se um processo está acontecendo agora, todas as entradas do processo, elas foram geradas em processos que aconteceram anteriormente. Lembra do que a gente falou no primeiro módulo, quando a gente estudou os grupos de processos, né? O fato de um processo pertencer ao planejamento e etc., não quer dizer que ele tenha data e hora para acabar e nunca mais acontecer. E também o fato de eu dizer que o planejamento de tempo é algo que acontece logo depois do planejamento do escopo e antes de todos os outros planejamentos, não quer dizer que esse cara não dependa, de repente, de uma entrada que vai vir de um processo que é de uma área que a gente não abordou ainda durante o planejamento. Até porque o planejamento de projeto é feito de maneira progressiva, né? É feito em ondas, através de várias iterações. Então, você pode passar por esse processo num primeiro momento sem ter esse calendário de recursos, você planeja a primeira versão do seu plano e depois você pode voltar num outro momento para refinar o seu plano e aí nessa segunda iteração você já tem o seu calendário de recursos, porque na segunda iteração você já passou pelo processo mobilizar a equipe lá do gerenciamento de RH, tá? Ferramentas e técnicas, vamos lá. Sem perder o ritmo, análise de alternativas. Se eu estou estimando recursos, é óbvio que a todo momento eu vou estar
está fazendo opções, né, entre um recurso disponível e um outro recurso disponível, tentando verificar aí qual é a alternativa mais interessante para o projeto. E aí, como a gente já disse no slide anterior, né, dependendo de quais sejam as restrições maiores, eu vou por um ou por outro caminho. É isso que essa ferramenta análise de alternativas fala, né? Nesse caso, também é uma ferramenta bem genérica, análise de alternativas. A gente, inclusive, tinha essa ferramenta lá no gerenciamento de escopo, né? Se você está atento, você vai se lembrar que no gerenciamento de escopo apareceu a ferramenta análise de alternativas, tá? Gente, atenção para um ponto muito importante. Agora a gente vai falar mais fortemente aí nos próximos minutos do nosso curso das estimativas. 4 tipos de estimativas que aparecem demais aí nas questões de prova, tá? Estimativa bottom-up, estimativa top-down, estimativa paramétrica e estimativa PERT. A estimativa bottom-up aparece aqui no estimar recursos. E as outras 3 que eu acabei de citar aparecem no próximo processo, estimar duração das atividades, tá? Vou explicar cada uma delas, mas já grava o seguinte, né? O bottom-up aparece aqui já e não aparecem as outras estimativas, tá? E as outras 3 estimativas, paramétrica, top-down e PERT, aparecem no estimar duração e não aqui. Por incrível que pareça, isso é cobrado, tá? Aquelas questõezinhas chatas de dizer que se a ferramenta X, Y ou Z pertence ao processo A, B ou C, tá? Ok? E o que vem a ser a estimativa bottom-up, então? Bottom-up, de baixo para cima. Por que ela aparece aqui em estimar recursos das atividades? A ideia é a seguinte: de repente você olha uma atividade que na verdade já foi uma decomposição de um pacote de trabalho. E ao observar aquela atividade, talvez fique difícil estimar qual é o recurso necessário para executar aquela atividade. Então a gente está falando já de um nível de desdobramento alto, né? Porque você já decompôs o seu produto em componentes lá na EAP. Chegou aqui no gerenciamento de tempo, quando foi planejar tempo, o seu processo de definir as atividades quebrou aquele pacote de trabalho nas atividades necessárias para gerar aquele pacote. E se o seu projeto for um projeto grande, a própria atividade em si, ela ainda tem um tamanho que é um tamanho que pode não possibilitar a boa estimativa de recursos para ela. E aí o guia fala, olha, estimativa bottom-up nesse caso, o que você vai fazer? Você vai pegar aquela atividade, que é o trabalho necessário para gerar o pacote de trabalho, né? Você vai decompor essa atividade de novo, você vai quebrar essa atividade em tarefas menores, e aí, olha, você vai com mais facilidade conseguir estimar o recurso para cada uma das tarefas, e aí, através da agregação dos recursos necessários para cada uma das tarefas originadas da atividade, né, você agrega esses caras, esses recursos, e aí sim chega à estimativa mais clara de quais são os recursos necessários para a atividade em questão. Gente, é fácil demais confundir isso, porque esse mesmo raciocínio da estimativa bottom-up pode ser utilizado para estimar a duração. E a gente vai ver lá na frente que pode ser estimado para estimar custos, né? Mas veja, esse cara aqui não aparece no próximo processo, estimar duração. Deixa eu adiantar um pouquinho, dá uma olhada. Olha, estimativa bottom-up não está aqui. Estimativa bottom-up não está aqui. Olha que coisa chata. Mas eu posso usar esse mesmo raciocínio para estimar a duração? É claro que eu posso, tá? Deixa eu voltar para a gente não se adiantar muito. Tenha calma que daqui a pouco a gente chega lá, né? Só vou fechar aqui com as saídas. Requisitos do recurso da atividade. Óbvio, né? Se eu estou estimando recursos, eu gero como saída os recursos necessários para cada atividade. E a tal da estrutura analítica de recursos. Só estou chamando a atenção, tá? Existe essa saída. Então, existe a estrutura analítica do projeto, que é a EAP, existe a estrutura analítica de recursos, e mais adiante, no módulo 3 desse curso, a gente vai ver que existe a estrutura analítica de riscos, tá? Essas 3 coisas existem, a gente não pode confundir. Bom, a estrutura analítica de recursos é um agrupamento por categoria de recursos, tá? Então, de repente, se no seu projeto você tem recursos humanos envolvidos, você tem materiais, você tem ferramentas, você pode gerar uma estrutura analítica de recursos com o objetivo de agrupar esses recursos por categoria, tá? Para ficar mais fácil a documentação. Chama a estrutura analítica porque o formato é o mesmo da EAP que a gente já conhece, só que o conteúdo ali já não é mais escopo de trabalho, já vão ser os recursos das atividades do projeto, tá? Só isso. Seguindo adiante, vamos falar então do processo estimar as durações. Então o objetivo aqui é a gente esclarecer de uma vez por todas os 4 métodos de estimativa. Então eu tenho estimativa bottom-up, de baixo para cima, bottom
up, de baixo para cima, né? Você detalha primeiro o máximo necessário naquele momento, e aí você estima, no caso, os recursos, porque lembra que a estimativa bottom-up apareceu no processo anterior. Um outro tipo de estimativa que aparece no guia é a estimativa por analogia, a estimativa análoga. Só que aí esse cara aparece aqui no processo estimar duração. O que é a estimativa por analogia? Ela também é conhecida, gente, como estimativa top-down, de cima para baixo, ou seja, em contraposição à bottom-up que a gente acabou de ver, top-down, de cima para baixo. Olha, a estimativa bottom-up é mais demorada. Você tem que decompor, e você leva tempo para isso. Agora, quando você gera o seu resultado, a sua estimativa, ela é muito mais precisa. A top-down, ela é o contrário, o pensamento é o contrário. Ela é mais rápida, mas porém menos precisa. Em que sentido? Olha, você estima por analogia a outros projetos. Então, de repente, você participou de uma reunião com o seu chefe e você sai daquela reunião, fica muito claro que um projeto vai ser aprovado, o seu chefe vai elaborar o termo de abertura lá, fazendo às vezes de patrocinador do projeto. Ele já falou que ele vai te nomear o gerente de projeto e no elevador ele te pergunta: e aí, João, você vai ser o gerente desse projeto? Ficou muito claro na nossa reunião, tá tudo certo. Quanto tempo você acha que esse projeto vai durar? Veja que é uma estimativa já macro, né? Ele já pergunta de cara qual a duração do projeto, não é nem a duração de uma atividade. E já pergunta o seguinte, né? Já te pergunta isso antes de você, inclusive, iniciar o planejamento. Você pode dar uma resposta para o seu chefe? Claro que você pode, né? Ah, vai ser um chute. Não vai ser um chute, a gente tem que falar bonito, né? Vai ser uma estimativa por analogia a outros projetos. E aí o guia fala o seguinte: a estimativa por analogia depende de informações históricas, depende de uma opinião especializada. Então, se você é especialista no projeto, até por conta disso você foi nomeado gerente, você já gerenciou vários projetos daquele tipo. Então, por analogia, ou seja, partindo de um raciocínio top-down, ou seja, olhando por cima, olhando estrategicamente, você dá uma informação, que é uma informação menos precisa, porém mais rápida. Estimativa por analogia. Então, essa ideia é comparar top-down com bottom-up, tá? Ok, gente? Então, olha, paramétrica, o próprio nome já fala tudo. Partindo de parâmetros, através de parâmetros. Então, você tem uma fórmula que utiliza relações estatísticas também de projetos anteriores, só que você consegue parametrizar. Você conseguiu construir uma fórmula de cálculo, uma fórmula de estimativa com base em alguns parâmetros relacionados a dados históricos de outros projetos. Então, é quando você, por exemplo, procura um construtor e pergunta: ô construtor, eu quero fazer uma casa e queria saber quanto vai custar a casa. E aí o construtor fala: não tem problema, eu só preciso da seguinte informação: você me diga quantos pavimentos a casa vai ter, quantos metros quadrados a casa vai ter e qual é o padrão, se é alto padrão ou se é médio padrão. Com base nisso, eu te dou um valor por metro quadrado. Então veja que é uma estimativa paramétrica, custo da casa por metro quadrado. E quais foram os parâmetros aí? Quantos pavimentos, quantos andares, né? Porque isso é importante, porque vai influenciar na fórmula de cálculo. Qual é o padrão, se é luxo ou se não é, né? Obviamente isso influencia na fórmula de cálculo. E quantos metros quadrados vai ter a casa. Com base nisso, a estimativa pode ser feita. E aí você tem vários outros exemplos, dependendo do setor da indústria, né? Essas fórmulas paramétricas, essas estimativas paramétricas, elas podem ser muito precisas ou pouco precisas. Tudo vai depender, né? Tudo vai depender do poder da fórmula que foi construída. Tudo vai depender de quanta experiência, quantos dados históricos a empresa tem. Então, enquanto é muito fácil comparar top-down com bottom-up, pelo menos no que diz respeito a qual é mais precisa, é muito claro, né? Bottom-up é mais precisa, só que é mais demorada. Top-down é menos precisa, mas é mais rápida. Com relação à estimativa paramétrica, você não pode comparar assim de maneira absoluta, não. Vai depender, né? Depende de que fórmula é essa, de quantos projetos a empresa já gerenciou, de onde vêm os parâmetros, ou seja, dos dados, da confiabilidade dos dados. A fórmula de parametrização construída pela empresa pode ser furada, ou como pode ser, olha, uma fórmula poderosíssima, né? E aí é muito bom você construir métodos de estimativa paramétrica para você rapidamente, se a sua fórmula de cálculo for muito boa, rapidamente você gera estimativas e com precisão, tá? E por último, estimativa de 3 pontos. Gente, a estimativa se chama de 3 pontos, não se chama estimativa PERT, tá?
Na verdade, PERT é uma técnica, né, vem do inglês aí, técnica de avaliação e revisão de programas, e dentro dessa técnica a estimativa de 3 pontos é utilizada, tá? Então, por conta disso, muita gente chama essa estimativa de estimativa PERT, mas não é, é estimativa de 3 pontos. E por que de 3 pontos? Olha, porque ela é baseada em 3 valores, né? É uma ponderação de um valor mais provável, de um valor pessimista e de um valor otimista, de acordo com essa formulinha que vocês estão vendo aí, tá? Não vou explicar, a fórmula é muito simples. Você pode pegar este diagrama de rede aqui e fazer a estimativa de duração de cada uma dessas atividades usando a técnica de 3 pontos, né? Então você pergunta para a atividade A, para a atividade B, para a atividade C, dependendo da ferramenta que você estiver utilizando, né? Se de repente a ferramenta for a opinião especializada, ou seja, entrevistar, conversar com cada indivíduo responsável pela atividade, você pode fazer as perguntas dessa maneira, né? Pedir 3 valores e jogar aqui como resultado dessa estimativa, né, o valor que você obtém a partir do momento que você aplica as 3 estimativas nessa fórmula, tá? Se você fizer isso, você está usando a estimativa de 3 pontos para estimar durações, tá? Então, por último, só vou bater na mesma tecla de novo. São 4 técnicas de estimativas. Uma apareceu no processo anterior, as outras 3 apareceram aqui em estimar duração, tá? Vamos dar uma olhada aqui nesse processo, entender melhor. Entradas, percebam ali, olha que todas as entradas foram saídas de processos anteriores, né? Boa parte delas. Então, lista de atividades, atributos das atividades, requisitos de recursos. Olha aqui a entrada número 3, que foi saída do processo anterior. Por que é importante ressaltar isso? Muita gente me pergunta, né? Olha, eu estimo duração antes para depois estimar recursos ou o contrário? De novo, em regra, o próprio guia fala. Se você olhar na figura 6.9, na figura 6.11 do guia PMBOK, você vai ter o fluxograma do processo estimar recursos e do processo estimar durações, respectivamente. E vai ficar claro lá naquele fluxograma que é o estimar recursos que gera uma saída, que depois vai ser entrada para esse processo aqui. E é o que eu estou mostrando, a entrada número 3, requisitos dos recursos. De onde vêm esses requisitos de recursos? Do processo de estimar recursos. Então, portanto, em regra, eu primeiro estimo o recurso. Porque é óbvio, gente, a duração da atividade depende do recurso envolvido. Por que eu falo em regra toda hora? Porque depende do projeto, né? Da mesma forma que em um determinado projeto o dinheiro pode ser problema, em outro projeto alguém pode falar o seguinte: olha, nesse projeto dinheiro não é problema não. O que é problema, sabe o que? É tempo. No dia tal, abertura da Copa, rede internacional, o estádio tem que estar pronto. Se não tiver, meu amigo, a gente vai ter problemas sérios. Então, olha, dinheiro não é problema, a duração é problema. Aí você começa de trás para frente, né? Você vai estimar as durações de trás para frente para que o término do seu projeto acabe batendo com aquela data imposta e depois você define que recurso você vai inserir ali para cumprir aquela duração que já foi estimada. Você fala, ó, isso aqui tem que terminar em um dia. Para terminar em um dia, quantos analistas eu preciso? Quantos programadores eu preciso? Tem que ser um dia, ponto final, né? Agora, em regra, se a gente olhar até o fluxograma dos processos que estão lá no guia, o bom gerenciamento vai falar o seguinte: olha, primeiro é recurso, né? Determina o que eu preciso com relação a recursos para entregar aquele escopo. Depois a duração, tá? Ferramentas e técnicas, vamos passar aqui para a coluna do meio. Percebam que a estimativa bottom-up não aparece aqui. Só vou chamar a atenção para o seguinte: a ferramenta número 5, análise de reservas. Gente, análise de reservas não tem nada a ver com a aplicação de antecipações e esperas que aparece lá no processo de sequenciamento das atividades, não. Análise de reserva, gente, é o seguinte: você está estimando durações e você pode inserir dentro do seu diagrama de rede, né, que agora já está muito mais rico. Você já estimou recurso, já estimou duração, já associou a cada uma das atividades, os recursos e as durações envolvidas, e aí nesse momento você pode inserir ali no seu diagrama de sequência, no seu diagrama de precedência, né, reservas de gerenciamento. Então você pode inserir, por exemplo, num projeto de 10 dias, você coloca um dia a mais para lidar com os riscos do seu projeto, tá? Isso não tem nada a ver com as antecipações e esperas, né? Antecipações e esperas são coisas inerentes ao próprio projeto. Então é algo do tipo rebocar a parede, esperar 10 dias para depois pintar. Por quê? Porque eu sei que eu estou em época chuvosa e para que o concreto seque direitinho a ponto de eu poder pintar a parede, eu preciso de 10 dias. Isso não é uma folga, né? Isso não é uma reserva de gerenciamento. Isso é uma espera
necessária. Então, a ferramenta aplicação de antecipações e esperas lida com isso, né? Até porque quando essa ferramenta é citada, a gente está lá atrás no processo de sequenciar as atividades. A gente está pensando em duração de nada ainda não, né? O foco não é esse. Então, o objetivo de inserir uma espera ou uma antecipação não tem nada a ver com a duração do projeto, não. Tem a ver com relações de precedência intrínsecas ao próprio produto a ser gerado no projeto, tá? Bom, e a saída óbvia desse processo são as estimativas de duração de todas as atividades. Gente, pergunta importante. No momento em que eu terminei isso daqui, eu não tenho a data de término do projeto, não, tá? E por que não? Porque tanto estimar recursos quanto estimar durações são focados em cada atividade. O próprio processo já fala isso. A data de término do meu projeto ela só vai ser conhecida quando eu elaborar o cronograma. Quando eu associar a cada uma das atividades, não só um recurso, como uma data, né, de início e de término. Na verdade, uma data de início mais cedo e de início mais tarde, de término mais cedo, de término mais tarde. Bom, são coisas aí que o guia fala, né, no processo de elaboração do cronograma. Então, a última ressalva que eu queria fazer é essa. Já estimei as durações de todas as atividades do meu projeto? Sim. Sei quando o projeto termina? Não, não sei, obviamente, porque a data de término depende de um esforço muito maior que ainda vai acontecer no próximo processo. Vamos adiante, então. Olha, chegamos aí ao momento de resolver questões. Questão do CESP, julgue os itens relativo à gestão de projetos. 184. No início do processo de planejamento do projeto, quando todos os detalhes começam a ser especificados, é conveniente a utilização de técnicas top-down para a estimativa de duração das atividades. Item correto, né? Foi o que a gente acabou de ver. No início do projeto, quando você está começando a especificar os detalhes, né, dos requisitos e etc., quando você tem poucas informações, a técnica mais adequada é a estimativa por analogia, porque ela é rápida. Você só tem que ficar atento quanto ao fato de que essa estimativa tende a ser uma estimativa menos precisa. Item 184, certinho, corretíssimo, conforme a gente viu na teoria. Próximo item, na fase de iniciação do projeto, a técnica bottom-up é a mais indicada. Errado, né? Se o 184 está correto, obviamente o 185 está errado. A técnica bottom-up, ela depende de muita informação. Você tem que decompor, chegar ao pacote de trabalho. Cheguei ao pacote de trabalho, você decompõe de novo para chegar às atividades lá no gerenciamento de tempo. Depois que você tem atividades, você decompõe de novo, você quebra mais um pouquinho a atividade e aí você estima o recurso, agrega esses recursos bottom-up, né? Muita informação, é uma técnica mais precisa, mas na iniciação do projeto é muito complicado, porque na iniciação você não planejou ainda, né? Então o item 185 é errado. Item 186, caso se queira realizar uma estimativa de custos que seja a mais exata possível e se disponha de uma única oportunidade para isso, deve-se utilizar uma técnica de estimativa top-down. Bom, a questão aí é de gerenciamento de custos, então eu fiquei maluco. Eu coloquei essa questão de propósito aqui, tá? Para não perder a oportunidade, a gente acabou de estudar as técnicas, e aí lembrar o seguinte, as técnicas que a gente estudou aqui, elas valem em vários outros casos. Então, bottom-up, top-down, paramétrica, até mesmo a PERT, podem ser utilizadas lá para estimar custos. E, na verdade, a gente vai ver, quando a gente for estudar a gestão de custos, que elas aparecem, sim, lá dentro como ferramentas e técnicas, tá? E veja que, mesmo não sabendo disso, o próprio contexto da questão já nos permitiria resolver, né? A gente não sabe nada de gestão de custos ainda, mas dá para resolver essa questão? Claro que dá, né? Olha, realizar uma estimativa, vamos tirar custos, né? Realizar uma estimativa mais exata possível, dispondo de uma única oportunidade para isso, técnica bottom-up, né? A mais exata possível não pode ser a top-down, porque a top-down é por analogia. Então, se você quer a mais exata possível, e se você não vai ter uma outra oportunidade para estimar, vai ser a primeira e única estimativa, meu amigo, bottom-up, tá? Vai dar mais trabalho, vai demorar mais, mas vai ser a mais exata possível, tá? Então, 186 errado. Questão do CESP 2009, provinha da Agência Nacional de Aviação Civil, né? Meus amigos aí aeronautas. O processo estimativa de custos envolve a determinação dos recursos, pessoas, equipamentos ou material, das quantidades de cada recurso que devem ser usadas e do momento em que cada recurso deve estar disponível para que as atividades do projeto sejam realizadas.
De novo, né? De novo é uma questão que aborda a área de gerenciamento de custos, eu já estou meio que adiantando, mas percebam que o final do enunciado, depois da primeira vírgula, ele está falando, na verdade, do processo estimar recursos, né? O processo estimar recursos que a gente acabou de ver é que determina os recursos, pessoas, equipamentos ou material, em tipos ou em quantidades, né, que vão ser usados no momento em que cada recurso tiver que estar disponível para realizar as atividades. Então, o enunciado fala do processo de estimar recursos, que é um processo da área de gerenciamento de tempo, que a gente acabou de ver, mas ele inicia dizendo que esse processo na verdade, de estimativa de custos, né? E, portanto, essa questão está errada. Tudo bem, gente? Vamos terminar por aqui. A gente tem que ver ainda o último processo de planejamento do tempo, que é o processo de elaboração do cronograma, e o último processo da área de gerenciamento do tempo, que é o controle. Beleza? Então vamos terminar por aqui. A gente volta daqui a pouco para terminar a área de gerenciamento de tempo. Um abraço.